Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 ao 11, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, dependentes da Tua graça e da direção do Teu Espírito para compartilhar a Tua palavra. Que ela chegue ao nosso coração, Senhor, de uma maneira muito direta, e que o Senhor fale conosco, e que o Teu nome seja glorificado, e que nós possamos entender a Tua voz de todas as formas, em nome de Jesus, amém. Tema da reflexão dessa manhã, uma pergunta: quem é que entra? E por que essa pergunta? Porque o apóstolo Paulo está nesse texto de uma forma muito clara, muito assertiva, dizendo que nem todos herdarão o reino de Deus, nem todos entrarão no céu. E quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo isso de uma perspectiva de que Deus não deseja que as pessoas sejam alcançadas, até porque o apóstolo Pedro vai escrever que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que antes todos sejam salvos. Então, Deus deseja que o mundo seja alcançado. E se nós vamos para o Evangelho de João, nós vemos essa verdade ainda de uma forma muito mais clara. O que João diz lá no capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo, todas as pessoas. A mensagem de salvação, ela é para todos. Mas agora nós nos deparamos aqui com um grande desafio, porque nesse texto o apóstolo Paulo está deixando claro que herdar o reino, ganhar o reino, fazer parte do reino de Deus, não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Por quê? Porque a questão não está no desejo de Deus alcançar almas, a questão está na decisão do ser humano em se deixar alcançar pela graça de Deus. E aí eu estava pensando, e coloquei aqui uma frase: despertarmos para a nova vida em Cristo implica em rompermos com a nossa velha vida. Por mais que é uma frase extremamente simples, dentro do contexto do ano do despertar, e quando nós estamos falando nesse mês de novembro, em despertarmos para uma nova vida em Cristo, nós não podemos deixar de falar sobre uma nova vida, novas práticas, e entenda bem e atente bem. O apóstolo Paulo está dirigindo estas palavras para a igreja em Corinto. Esta mensagem não estava sendo dirigida em primeira instância ao mundo. Essa palavra estava sendo escrita para a igreja, para um povo que havia entregue o seu coração para Jesus, que estava caminhando com Jesus, mas que estava fazendo um grande imbróglio na sua vida espiritual, que estava se comportando de uma maneira incoerente com relação à sua fé. E eis aqui o grande desafio. Por quê? O apóstolo Paulo estava falando com uma das igrejas mais supostamente espirituais da Ásia. Ele mesmo chega a dizer que a igreja de Corinto era a igreja que mais desfrutava dos dons espirituais. Fato é que na própria primeira carta que nós estamos lendo aqui, se nós vamos ao capítulo 12 e também ao 13, nós vamos encontrar exatamente essa informação. Paulo vai fazer uma descrição
dos dons espirituais. Ele vai falar sobre tantos dons para uma igreja que estava experimentando a manifestação desses dons, mas estava fazendo uma grande bagunça ao não entender que essa novidade de vida, esse encher do Espírito, precisava ser condizente com uma vida reta diante do Senhor. E eu quero deixar aqui alguns pensamentos, porque quando eu pergunto quem é que entra, eu não sei se você sabia disso, existe algo muito curioso em Gênesis. Vou tentar te perguntar aqui, quem acertar, deixa eu ver aqui quem está legal hoje. Fabinho vai te pagar uma pizza de mussarela que tem 4 para vender, se eu não me engano. Não, você, Fabinho, não adianta ser. Mais feliz é o que dá do que o que recebe. Então, você. Quem fez a primeira pergunta na Bíblia? Quem fez a primeira pergunta na Bíblia? Não foi Deus, foi o diabo. Você errou, Fabinho, você vai pagar 2 pizzas agora. Pela bondade e pela heresia. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3. Quem fez a primeira pergunta na história da humanidade foi o diabo. Porque nem sempre perguntas são boas. Essa não foi. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Com essa pergunta se instituiu a primeira atitude pecaminosa do ser humano, que fez com que toda a humanidade tivesse em si a natureza do pecado. Essa primeira pergunta foi capaz de destruir toda e qualquer situação de plenitude ou de paz que pudesse haver na vida do ser humano criado até então, naquele momento. E eu começo dizendo que quem entra precisa responder algumas perguntas, e a primeira delas é: foi isso mesmo que Deus disse? E por que nós precisamos responder essa pergunta? Porque o grande desafio dos dias atuais é o relativismo, e o pai do relativismo, como nós vimos aqui, é o diabo. Deus havia estabelecido uma verdade absoluta para o homem e para a mulher: não comam do fruto dessa árvore. Havia uma verdade absoluta instituída pelo Criador. Não havia discussão, não havia questionamento, havia simplesmente obediência. E o que o diabo fez então? Ele relativiza, pela primeira vez na história humana, pela primeira vez na história bíblica, ele relativiza aquilo que Deus havia dito. E quando ele diz: foi isso mesmo que Deus disse? Será que foi isso mesmo? Será que ele não falou assim, pode pegar, dar uma cheirada no fruto, mas assim, não come, mas pode dar uma lambida para ver o gosto. Olha, você morde, mas você não arranca o pedaço, deixa só a marca do dente. Isso é relativismo. Porque a questão é que Deus disse: não se aproxime da árvore. Porque o dia que você se aproximar da árvore, você vai querer pegar o fruto. Estou parafraseando aqui, obviamente. O dia que você começa a relativizar certas coisas, você perde a noção de obediência e do que deve realmente ser feito na sua vida diante de Deus. O que é relativismo? Ponto de vista segundo o qual todo conhecimento é relativo, dependendo do contexto situacional, que pode variar conforme as circunstâncias, não sendo possível considerá-lo verdade absoluta. Eu já ouvi cristãos, para mim supostos cristãos, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso significa relativizar a palavra de Deus. Teólogos liberais dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, por exemplo, em alguns momentos Deus talvez assim falou mesmo, em outros não, isso ali é encher linguiça lá, escrever lá uma besteirinha na Bíblia lá para ficar mais legal. Não, nós cristãos
cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é um fundamento de fé. Ela não contém, ela é, porque em sua plenitude, ela é, sempre foi e sempre será palavra de Deus. E por que é importante a gente frisar isso e crer nisso? Porque como o pai do relativismo é o diabo, o que vai acontecer? Ele tem inserido na sociedade, nas décadas e séculos que vieram posterior, milênios até podemos dizer, da queda do homem e da mulher, para a maioria das pessoas tudo se tornou relativo. E esse perigo se tornou cada vez mais real para nós. Por quê? Porque se não existe verdade absoluta, a Bíblia e os seus princípios começam a ser relativizados e até contextualizados. E esse terrível engano é que acaba por conduzir um crente a uma vida perversa, travestida de santidade. Quando você relativiza a palavra de Deus, você está se travestindo de um cristão que se comporta como um mundano. Você sabe que a Bíblia diz aquilo, mas você diz que não é bem aquilo, que se fosse mais ou menos aquilo, daria para ser menos aquilo outro, fazendo com que então, aquilo que Deus inicialmente disse que era errado e que ele não aceitava, começa a ser então menos rejeitado por Deus, até o dia que Deus já virou amigo do pecado e ele ama o pecado, e o pecador é um cara super legal, bacana. Enquanto que está totalmente descontextualizado. Deus continua amando o pecador acima de tudo, mas ele abomina, rejeita, odeia a prática do pecado. E isso nunca vai mudar, porque você não pode relativizar isso. Você não pode mudar uma coisa que a Bíblia já disse, de forma tão clara. E aí que talvez é o grande desafio. Vou dar aqui algumas definições sobre a palavra perverso, porque Paulo está usando essa expressão nas versões mais antigas. Você vai ver a palavra injusto, elas têm o mesmo sentido. Mas vamos trabalhar aqui a ideia de perverso. Olha só, do latim perversus, voltado para o outro lado do que é correto, formado pela junção das palavras per, completamente, e vertere, virar-se, voltar-se. Ou seja, é alguém completamente voltado para aquilo que é contrário ao que é certo. Então entendam bem que essa palavra perverso, ela não tem simplesmente uma conotação assim, ai nossa, olha como ele foi perverso, né? Que malvadinho. Não é isso não. O antônimo de perverso é bondoso, então por aí vocês já podem tirar alguma conclusão. Se o oposto de perverso, de ser perverso, é ser bondoso, e a Bíblia diz que só há um que é bom, que é Deus, quem é que é perverso? O diabo. E eis aqui um grande problema, porque Paulo está dizendo que os perversos, ele não está dizendo que o diabo, então está vendo, pastor, acabei de ter uma iluminação aqui, veio agora, senti, arrepiou. Perverso é o diabo que não vai herdar o reino, então está tudo bem. Cuidado com essas teologias facebookianas, porque elas são extremamente nocivas para uma fé cristã saudável. Veja, o que é cruel e desumano, vil, desapiedade, ferino, impiedoso, maléfico, malévolo, malvado, mal, ruim, traiçoeiro. Eu vou piorar um pouquinho, ainda o que é perverso, que é pervertido e depravado, até porque boa parte desse texto está se dirigindo mais às questões de cunho sexual, mas também comportamental. Existem aqui alguns padrões. Degenerado, desavergonhado, descarado, despudorado, desregrado, devasso, dissipado, dissoluto, imoral, impudente, impúdico, indecente, indecoroso, lascivo, libertino, libidinoso, licencioso, lúbrico, luxurioso, malicioso, obsceno, perdido, pervertido, pornográfico, safado, salaz, sem vergonha, sórdido, tarado, velhaco, voluptuoso. Tá difícil? Deixa eu terminar. Que tem más qualidades morais, decadente, corrupto, corrompido, degenerado, degradado, desmoralizado, deteriorado. Isso aqui é o sentido da palavra perverso. Vocês estão entendendo porque que Paulo está dizendo que uma pessoa assim, ela não vai herdar o reino de Deus? Não é porque Paulo tem alguma coisa contra a pessoa, é porque tudo isso é o oposto do reino de Deus.
Tudo isso é uma antítese ao reino de Deus, a manifestação do amor e da graça de Deus sobre a humanidade. Por isso que esse tipo de comportamento não é compatível. E por isso que o apóstolo Paulo é tão enfático em dizer que essas pessoas não podem herdar o reino, porque eu não posso receber herança se o meu pai não é Deus. E eu só posso ser filho de Deus ou agregado das trevas. Não existe outra conotação possível. De acordo com Paulo, e aqui foi o foco da escrita dele, há certos cristãos que por sua rebeldia e rejeição ao senhorio de Cristo, não estão em condições de estar sob o seu governo soberano, reino, e em consequência disso não cumprem sua vontade revelada. O que Paulo está querendo dizer quando ele coloca essas questões na sua carta ali aos Coríntios? Ele está dizendo que, pelo fato das pessoas serem tão rebeldes, tão reativas, elas não querem saber daquilo que Deus tem para as suas vidas, então o seu padrão imoral de comportamento é exatamente esse, que revela a sua vontade de não viver o reino de Deus. E aqui eu volto para o que eu disse no início. O grande problema é que o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja, e a igreja precisa acordar, porque nós precisamos viver, meus irmãos, em novidade de vida. Nós precisamos ser crentes de verdade. Nós precisamos tomar uma posição, porque alguém pode dizer o seguinte: mas eu não sei ainda que decisão tomar, eu estou em cima do muro. Eu não sei se alguém já te contou, mas o muro tem dono, porque o muro gera indecisão, dúvida, incerteza, medo, e o dono desse muro se chama diabo, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Se eu estou em Deus, eu não tenho dúvidas do que Deus tem para mim e qual é a vida que eu preciso viver. Então, ou eu estou a serviço de Deus, eu estou na luz, ou eu estou nas trevas, mesmo pensando que em cima do muro eu ainda não tomei posição, eu já escolhi um lado. À medida que eu não quero tomar uma decisão, eu já escolhi um lado. E Deus espera que nós tomemos posição, que nós nos posicionemos de acordo com o que a palavra de Deus estabelece, não de acordo com filosofias vãs, não de acordo com ideologismos aí que são criados, recriados, adequados de acordo com as mudanças sociais e com os contextos econômicos. O que já foi ruim agora não é tão ruim, daqui a pouco vai se tornar bom. Como cristãos, nós não podemos aceitar nenhuma mudança de padrão de comportamento que esteja fora da palavra de Deus. A gente aceita mudança de comportamento, sim, se o governo corrupto, sórdido e sujo que toma conta do nosso país, e nós oramos para que hajam mudanças e as pessoas paguem pelos crimes e se levantem pessoas novas e honestas para governar o nosso país, seja na esfera que for, prefeitura, câmara, deputado, federal, estadual, governador, senador, presidente da república, não importa. Se nós desejamos uma mudança e que a corrupção acabe, então esse tipo de padrão de comportamento nós aceitamos a mudança, porque a Bíblia nos remete à prática da justiça, a trabalhar pelo pobre, pelo desvalido. Então isso a palavra de Deus nos ensina. Agora nós não podemos aceitar padrões de comportamento social opostos, contrários. Pastor, mas é que assim no tempo de Paulo, algumas coisas não eram bem assim. Não, no tempo lá de trás, lá do início, já estava ruim, já tinha corrupção, já tinha mentira, já tinha sujeira, já tinha um monte de problema. A palavra de Deus, ela não é descontextualizada, ela é atual, ela é contextual, ela sabe o que dizer em todos os momentos da história, porque Deus não precisa de ajuda para contar a história da humanidade, porque Ele já conhece do início até o fim de toda ela. Então ninguém precisa dar uma ajuda contextualizada para Deus, para dizer: Deus, eu vou pegar a sua palavra, deixa eu só dar uma ajustadinha nela aqui, para agora o pessoal gostar mais dela. Ninguém tem que gostar da Bíblia, você só aprende a amar a palavra de Deus o dia que Deus conserta a tua alma, cura o teu coração da vida na natureza do pecado, e você passa a se tornar um crente em Cristo Jesus. Aí a palavra de Deus começa a fazer sentido para você. Até lá, você vai odiar a palavra de Deus, porque ela vai ser sempre uma ameaça para a sua vida, porque ela sempre vai totalmente contra tudo que você acredita e o que você está vivendo. Quando eu ouço um cristão dizendo: eu tenho problemas com a Bíblia, eu posso dizer com toda segurança: você na verdade tem problemas com a sua salvação.
Porque quem é crente não pode ter problema com a palavra de Deus. Por mais que de vez em quando Deus dá umas entortadas na gente lindas. Porque a gente, na verdade, está andando do jeito errado. Não é culpa de Deus. Ele já estabeleceu qual deve ser o padrão de comportamento para nós. Ele já estabeleceu qual deve ser a vida que nós temos que viver. E aí, se nós já podemos responder a primeira pergunta, quem foi isso mesmo que Deus disse? Então foi o diabo que criou o relativismo. Aí a gente vai para a segunda. O que eu tenho a ver com isso? Né? O que você tem a ver com isso eu já introduzi. O grande desafio é que Paulo escreveu essa carta para mim e para você. Porque às vezes a gente quer pegar a Bíblia e quer dizer, tá vendo o mundo, ó? Aqui, ó. Casa caiu para vocês, ó. Ó. Olha lá, vocês não vão herdar o reino de Deus, não. A grande questão é que Paulo está escrevendo isso para nós. E olha que eu pesquisei essa semana para tentar falar o mínimo de informações inseguras possível. E em todos os comentários que eu me fiz valer para preparar a mensagem, todos eles iam para a mesma direção, de que nós somos os destinatários dessa carta. A igreja de Jesus Cristo na terra é a destinatária da carta ou da própria palavra de Deus em primeiro momento. É claro que a palavra de Deus, ela vai alcançar a pessoa lá fora, é óbvio. Mas o fato é que a gente não pode se comportar como Adão. Foi a mulher que tu me deste. Foi isso aqui, o problema não sou eu, o problema é que me fizeram um complô aqui, o problema é que aconteceu isso. Não, nós temos que admitir a nossa culpa. Nós temos que entender que nós erramos, porque a Bíblia diz que nós somos seres humanos falhos, somos pessoas pequenas, somos pessoas que precisam da graça e da misericórdia de Deus em todo o tempo. Não somos bons por nós mesmos, não somos perfeitos, não temos condição de fazer tudo certo. Sem a graça de Deus nós somos pessoas perdidas, tristes, sem paz, vazias. Com a graça de Deus nós nos tornamos pessoas melhores, porque Ele, por seu amor, começa a nos aperfeiçoar e nos levar a um caminho de excelência, só por causa disso. Então, quando nós fazemos essa segunda pergunta, o que eu tenho a ver com isso? O apóstolo Paulo, quando dirige a sua carta aos membros da igreja em Corinto, e a todas as igrejas em consequência, a questão que ele está escrevendo, não era em primeira instância a salvação, porque a salvação acaba que sendo o resultado mais para frente. Mas Paulo estava trabalhando um elemento anterior à salvação. Ele estava trabalhando a santificação, ou seja, a capacidade de viver de acordo com a vontade de Deus, abandonando de maneira definitiva práticas que correspondem à velha natureza. Ou seja, a preocupação de Paulo, nesse momento ele não está falando de céu em primeira instância. Ele está dizendo que para você chegar no céu você tem que estar com o tanque cheio. Beleza, legal, você tem um carro, você está em Cristo, bacana. Você já encontrou o veículo e a estrada para chegar lá? Parabéns. Agora é o seguinte, você tem que abastecer. E você tem que seguir em todo o tempo abastecendo. Porque quando ele vai escrevendo desenvolvei a vossa salvação, Paulo está dizendo que o processo de santificação é que vai forjando o nosso caráter, a nossa vida, ao ponto de nós podermos de fato viver a vida cristã de forma genuína, de forma autêntica e nos dirigirmos rumo à eternidade. Ou seja, a santificação aqui é o processo principal nesse momento nosso. E o que o autor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 12, versículo 14? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem... Vamos lá, vocês estão desanimados, vocês estão bravos? Vamos de novo? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem, pois sem santidade, a Bíblia está deixando claro que sem santidade, sem eu viver em santificação, eu não posso ver a Deus. Então tem tudo a ver comigo. Quando eu faço a pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho a ver que se eu não viver uma vida em santidade, eu não vou para o céu. Não adianta só eu frequentar a igreja. Pastor, mas o que é viver em santidade? Viver em santidade é eu ficar tipo assim, todo dia na igreja, fazendo um monte de coisa, tal. Não, você viver em santidade, a palavra santo significa no original, separado do pecado.
e separado para Deus. Quanto mais eu me afasto da prática do pecado, mais eu vou me aproximando de Deus. Esse é o processo de santificação na vida do crente. E nós precisamos entender que sem esse processo, não dá para ver Deus. Porque como Deus, e isso é tão simples, é tão fundamental, como Deus rejeita o pecado, Ele abomina o pecado, porque o pecado gera morte. Então, se eu não me afastar dessa prática do pecado, não dá para eu me aproximar dele. É uma coisa tão óbvia, mas que às vezes a gente, sei lá, ou não entende ou decide não entender. Por último, vou rápido hoje, em quase meia hora, hein, Paulo? Vou ganhar o título mundial. Terceira pergunta. E tudo bem, o Fabinho meio acertou. Deus não foi o primeiro a fazer a pergunta, mas foi o segundo. Porque diante de uma quebra, Deus precisou então levar o ser humano agora à reflexão. Olha que profundo isso. Diante da queda, quando Deus agora vai fazer a pergunta, Ele começa a fazer perguntas para o homem para que ele encontre o caminho da restauração. Porque se por uma pergunta eles decidiram desobedecer, agora Deus resolve fazer algumas perguntas para o homem, para que ele decida se consertar. E aí o que Deus fala? Ô Adão, onde é que você estava? Não, a gente estava escondido, Deus, né, que a gente tinha um compromisso. Não, estou brincando. Mas é que a gente estava com vergonha. A gente viu que estava nu. Mas como é que vocês sabem que vocês estavam nus? Vocês foram lá onde vocês não deviam? E obviamente Deus sabia de tudo, Deus sabia o que havia acontecido. Mas Deus faz muitas perguntas para nós muitas vezes. Não é porque Ele não sabe. Alguém usa essa expressão talvez assim: ah, tá vendo, ó, Deus permitiu essa tal coisa para Deus ver o que você ia fazer. Não assassine a teologia, por amor de Jesus Cristo. Deus não vai ver nada, porque Ele é onisciente, Ele já viu tudo. Deus não precisa fazer nada para Ele ver. Não, Ele já viu, Ele sabe. É para você e eu, cara pálida, tomar vergonha na cara quando Ele chegar e falar: viu, o que você está vestindo as folhinhas aí, Adão? E para a gente lembrar que a gente não foi criado para vestir folhinha e para nada. Aquilo teve a ver com o pecado, com a vergonha que o homem e a mulher sentiram na presença do Criador. Nós, até hoje, somos questionados por Deus em alguns momentos, para que a gente mude de vida, para que a gente mude o nosso comportamento. Então quando Deus faz, e olha, se você olhar lá em Gênesis capítulo 3, em vez de uma que o diabo fez para derrubar o homem, você olha uma enxurrada de perguntas que Deus começa a fazer dali em diante. Mas por quê? Porque Deus deseja que a gente vá para a eternidade na presença dEle. E como que eu sei isso? Qual é o desafio? É a última pergunta. Olha o que Paulo vai escrever no versículo 11, que nós já lemos. Olha que coisa linda, gente. Assim foram alguns de vocês. Paulo está estabelecendo aqui um princípio. Ele não está dizendo que estava todo mundo errado, que estava uma bagunça plena, que o negócio era jogar uma dinamite para explodir e já ver se Deus salvava alguém depois de sair. Não, ele está dizendo: assim foram alguns de vocês. Então ele está usando ali o verbo no passado. Vocês foram assim. O que ele diz na sequência? Mas vocês foram o quê? Lavados, foram santificados, foram justificados no nome de quem? E em quem? Gente boa. Teve um preço que foi pago por nós. Aqui o apóstolo Paulo, só esse versículo 11, daria uma mensagem bem prática, para a gente falar para a igreja sobre os processos pelos quais Deus usou Jesus Cristo para nos salvar. Tá fácil aqui, ó, né? Lavado, mole, ó. Lavado, santificado, justificado, ó. Pá, boa. Mas eu quero concluir a mensagem, na verdade, com essa reflexão. Porque para mim, talvez alguém me pergunte assim: ah, pastor, quando você falou que era difícil ler o texto, era por causa do versículo 9 e 10, que fala do monte de comportamento errado. Não, na verdade, para mim, o difícil é o 11. Porque o 11 é a parte mais pesada.
Porque o 11 é onde Deus está nos mostrando o que Ele já fez por nós e o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus já nos fez e já nos deu. Fomos lavados, tivemos lavados os nossos pecados, uma limpeza completa dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Detalhe, estudando um pouquinho mais nesses verbos, o sentido principal desse verbo aqui, Paulo está dizendo o seguinte no grego: vocês se deixaram lavar. Mas por que isso é importante? Porque se deixar lavar é uma decisão pessoal. Deus não te obrigou a aceitar Jesus. Deus não obrigou você a entregar o seu coração para o seu filho. Você fez isso porque você sentiu o amor de Deus um dia no teu coração. Você sentiu Jesus inundar o teu coração com uma paz que ninguém mais podia te dar. Você sentiu uma alegria que ninguém podia te oferecer. Você se deixou lavar por esse lavar de perdão de pecados que Jesus opera através do seu sacrifício. Você foi santificado. O sangue de Jesus proporcionou essa santificação. O sacrifício que Ele fez na cruz proporcionou para você o fato de você agora poder viver uma nova vida. Você não ser mais escravo do pecado. O apóstolo Paulo vai escrever: se estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Ou seja, você não é mais escravo do pecado porque você foi santificado. Você agora não é mais arrastado pela correnteza das trevas. Você agora tem a decisão de dizer: eu não quero mais isso, Satanás. Eu até estou com vontade de fazer, mas eu não vou fazer, porque Jesus me lavou com o seu sangue. Eu desci as águas, eu vivi uma nova experiência com Cristo, e eu já estou crucificado, e eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Satanás, agora eu estou santificado, eu não sou mais escravo do que você me propõe. Eu tenho uma decisão que eu posso tomar. E por último, foram justificados. Gente, essa palavra é linda. No original ela significa: vocês foram declarados justos. Ou seja, o justo juiz nos absolve quando Ele olha para o seu filho com as marcas da crucificação. Por mim mesmo Deus olharia e falava: você está condenado ao inferno. Quando Deus olha para mim, Jesus Cristo se coloca à minha frente. As marcas na cruz de Jesus se colocam à minha frente, e Deus diz: você está justificado, porque o meu filho pagou o preço pela sua vida. É isso que Paulo está falando. É de um reino de Deus desse que Paulo está falando. E isso é tão profundo e tão importante. E qual é o desafio? Qual é a pergunta que precisa ser respondida? O desafio é você entrar no reino. Porque se você não entrar no reino, nada mais tem sentido nessa vida. Você pode ter um trabalho legal, você pode ter grana, você pode ter um monte de gente, você pode viver num monte de festa, você pode fazer um monte de coisa. Se você não herdar o reino de Deus, eu digo para você, talvez você tenha vivido 40, 50, 60 anos mais ou menos legais, e vai viver uma eternidade desgraçada, longe da graça. Uma eternidade de choro, de tormento, porque a eternidade sem Deus é o inferno. E gente boa, eu não inventei isso. Está escrito na palavra de Deus. No nome de Jesus. Foi citado aqui no momento acho que foi a pastora Sueli, ou no momento do louvor, o nome que está sobre todo nome. Nós falamos que a nossa vida é dele. Nós cantamos que nós somos filhos de Deus, que nós fomos santificados, que Ele é inigualável, que o nome dEle é um nome impossível de ser equiparado, porque Ele é Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Criador de todas as coisas. E no poder do Espírito, como é bom a gente ter certeza que quando a gente aceita Jesus, a gente é selado pelo Espírito Santo, e nós passamos, como o apóstolo Paulo escreve, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós e a nos conduzir num caminho de justiça, a nos mostrar o que nós precisamos de fato fazer. E eu concluo com mais uma pergunta:
E para quem dá aula de homilética sabe que normalmente a orientação é não usar perguntas para um esboço. Principalmente para o tema, para as divisões e para a conclusão. Eu estou fazendo todo o oposto. Como que a gente entra no reino? Como é que eu posso entrar no reino? Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça.